E aí, pessoal, como estão todos vocês? Tudo bem? Muito bem. Tivemos nosso primeiro encontro já na aula ao vivo, né? Mas para aqueles que não tiveram presente naquela aula, eu chamo a atenção mais uma vez. Meu nome é o professor Rafael Oliveira. Estarei trabalhando com os senhores o processo civil 3. Pois bem, meus amigos, como disse aos senhores nessa primeira aula ao vivo, né? Nós temos aqui para trabalhar esse semestre, na minha opinião, o ramo do direito mais importante nesses seus 5 anos de faculdade. Por quê? Porque, como falei com os senhores há algum tempo atrás, agora nessa aula ao vivo, o direito processual civil 3 é o momento adequado para nós exteriorizarmos o direito material. Não adianta eu aprender, saber, estudar, por exemplo, direito civil, se eu não souber como exteriorizar o direito civil através do direito processual civil. Não adianta eu saber o direito penal se eu não souber o processo penal, que tem aplicação subsidiária no processo civil. Então, sem dúvida nenhuma, como eu já tinha falado para os senhores, é muito importante nós termos em mente essa participação do processo civil nas nossas vidas. Aliás, né, é bom ressaltar que a gente vive diariamente, acorda, dorme, passa o dia vivenciando o direito, né? Agora, o direito, ele é um conjunto de normas de conduta positivadas. Lembrando, essa palavra positivadas quer dizer que, através de um processo legislativo, aquele dispositivo virou uma lei e ele é aplicado de forma cogente a todos nós. Então, quando falamos que nós, no direito aqui, estamos subordinados a regras de conduta positivadas através de posteriormente um regular processo legislativo, nós temos que a obrigatoriedade nossa de cumprir o direito, de observar o direito, ela é uma norma explícita. Razão pela qual, inclusive, nós sabemos que na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, existe lá uma previsão que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece, né? Fato é que a lei, a partir do momento que ela é publicada, nos termos lá previstos na lei complementar que dispõe a respeito do processo legislativo, ela passa a ser, digamos que, imposta a todos nós de forma cogente. É óbvio que o senhor não é obrigado a cumprir a lei, mas caso o senhor não cumpra a lei, o senhor tem os predicados inerentes à obrigatoriedade de cumprir aquela lei. Por exemplo, o Código Penal não fala que você não pode matar alguém. Pelo contrário, o Código Penal fala que se você matar alguém, tem a penalidade para você em virtude de matar alguém. Então fica aí a ressalva para vocês. Mas o fato é que o direito processual civil, ou melhor dizendo, o processo civil, ele tem aplicação subsidiária, né? Não esqueçamos aquilo que falamos hoje de manhã, que as regras de direito natural nos obrigam a cumprir aqueles comandos sem necessidade do processo civil. Lembre-se do caso que eu falei com os senhores da batida de carro. O cara bateu no seu carro por trás. O que se espera de um homem probo? Opa, lembre-se também, boa-fé objetiva. O que se espera de um homem probo? O que se espera de um homem que haja dentro dos preceitos da boa-fé objetiva? Espera que ao bater no seu carro, ele desça do carro, vá até você, peça desculpa e indenize você do prejuízo que você teve. É o que esperamos do homem probo. A partir do momento que aquele homem probo não cumpre a sua obrigação, melhor dizendo, ele deixa de ser probo, né? Ele não cumpre a sua obrigação inerente à boa-fé objetiva e também a respeito da questão principiológica, surge o direito processual civil para impor àquele indivíduo o cumprimento daquela obrigação ou daquela situação juridicamente prevista. Observem bem, esse poder jurisdicional ele pertence ao juiz, ao magistrado, não é verdade? Somente o magistrado tem o poder de solucionar a lide, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma lide contra determinada pessoa, somente o Poder Judiciário vai poder pôr fim à lide, já que ele é o titular do poder jurisdicional, e para pôr fim a essa lide, ele vai agir de acordo com o direito processual civil. E como eu falei com os senhores, é muito importante nós, antes de adentrarmos efetivamente nas questões inerentes à petição inicial, contestação, fase probatória, audiência de instrução de julgamento, conciliação, é muito importante para nós aqui tecermos alguns comentários rápidos a respeito dos primeiros artigos do direito do Código de Processo Civil. Eu costumo falar, e falei com os senhores já, que aquele indivíduo que quer ser um bom operador do direito, aquele indivíduo que quer ser um profundo conhecedor do direito, aquele indivíduo que quer ter sucesso com o direito, é de suma importância ele ter conhecimento da questão principiológica. Observem bem, dos princípios
Aliás, lá no direito constitucional, você deve ter falado muito da questão inerente, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana ele vai vir à tona aqui no processo civil inúmeras vezes, a partir do momento que eu uso esse princípio como forma de convencer o juiz. Lembrando mais uma vez que aqui no direito processual civil vai ter sucesso aquele que efetivamente convenceu o juiz. Sim, porque nós vamos ver, inclusive, que no direito brasileiro tem um princípio interessante, chamado princípio da persuasão racional, também chamado livre convencimento motivado. Princípio segundo o qual o juiz, sendo o destinatário da prova, cabe ao mesmo, dentro desse livre convencimento, dentro desse poder de persuasão, decidir de acordo com a sua consciência, obviamente, de acordo com as provas, o contexto existente no processo. O juiz pode agir de acordo com o seu convencimento. Aliás, pode não, ele vai agir de acordo com o seu convencimento. E cabe a você, operador de direito, fazer o convencimento, ou seja, convencer o juiz. Basta você se lembrar sempre daquele exemplo, né? De quando você conhece uma menina ou você conhece um rapaz e você quer conquistá-lo. Então, digamos, eu, Rafael, quero conquistar uma menina. Quero conquistar uma moça para sair comigo. A gente falou, né? Eu vou chegar nela e falar, opa, vem cá, vamos sair comigo ali, vamos ali fora, vamos lá, uhul. Não, eu tenho que ter todo um traquejo. Olá, como é que você está? Vamos sair, vamos tomar um vinho, vamos sair para jantar. Isso é mais ou menos o que acontece no processo civil, porque você vai convencer o juiz de que você tem razão, vamos colocar assim, né? E aí, como eu disse aos senhores, aqui na Lei 13.105, que é a lei que trouxe à tona para nós o famosíssimo Código de Processo Civil, ela traz os seus artigos primeiro, entre o artigo 1º e o artigo 11, o que chamamos de normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Percebam bem, os senhores, o direito processual civil, que veio à tona agora com essa reforma, que a gente chama a atenção dos senhores desde já, que fez o Código de Processo Civil atual entrar em vigor agora em 2016, ele já é fruto daquilo que eu falei com os senhores, que são, melhor dizendo, as diretrizes teóricas do novo Código Civil. O novo Código Civil tem várias diretrizes teóricas, aliás, são 3: eticidade, socialidade e operabilidade. Eticidade, socialidade e operabilidade. Ora, eu tenho que agir de acordo com os preceitos sociais, preceitos éticos, e a lei tem que ser mais acessível a todos nós. Então, o Código de Processo Civil veio à tona, após a reforma, exatamente com essa questão principiológica, né? Observe aquele exemplo que eu dei para vocês, que a nossa Constituição Federal fala que o casamento, a união estável, é a união de um homem com uma mulher. Então, em tese, o direito veda, por exemplo, a questão inerente à união de pessoas do mesmo sexo. Mas fato é que uma questão principiológica, dentre elas a dignidade da pessoa humana, a isonomia, fez com que os tribunais, ou seja, fez com que o processo ensejasse o reconhecimento dessa união de pessoas do mesmo sexo como uma forma também de ensejar casamento e união estável. Mas fato é, volto a falar, que foi necessário então para o nosso legislador instituir desde já, na parte geral, livro 1 do Código de Processo Civil, o que chamamos de normas fundamentais do processo civil. Você deve estar perguntando assim, Rafael, mas para lá, eu estou no 3º módulo de processo civil, estou no 5º período, nós vamos voltar aqui no processo civil 1. Sim, na realidade nós vamos fazer aqui breves comentários dos primeiros artigos do Código de Processo Civil. Por quê? Porque você vai ter certeza que no decorrer de um processo, que nós vamos sempre delimitar assim, ó, começo, desenvolvimento e término. Esse é o processo. Começo, desenvolvimento e término. No decorrer desse processo, onde você vai tentar formar o convencimento do juiz, você vai ter que se utilizar, dentre outros aspectos, dessas normas fundamentais do Código de Processo Civil. E é interessante porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 1º, ele já começa de uma forma bem contundente, falando que ele será ordenado, será disciplinado, será interpretado de acordo com as normas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. Parênteses. Tecnicamente falando, você tem que intitular a nossa Constituição não como Constituição Federal, mas Constituição da República Federativa do Brasil. Porque você, ao, digamos que, fazer menção a essa expressão, você sabe exatamente qual é a forma de governo,
forma de governo, sistema de governo, correto? E dentre eles, a principal particularidade da Constituição Federal de 88, que nós vamos chamar, como disse, de Constituição da República Federativa do Brasil, é o preceito da democracia. O governo do povo, para o povo, pelo povo. Aliás, né, um parênteses rápido mais uma vez, eu vou abrindo sempre parênteses dentro das nossas aulas, né? Nada mais importante no contexto constitucional mundial do que o voto. E aí eu fico sempre me perguntando, você aqui no 5º período, né? Tivemos eleição no semestre passado agora. Você votou para prefeito e votou para vereador. O que levou você a votar no seu prefeito? O que levou você a votar no seu vereador? Sim, porque é muito fácil nós todos reclamarmos. Mas fizemos a nossa parte? Eu votei para vereador, o cunhado do meu irmão, da minha irmã, porque ele é um cara bacana, está precisando muito de emprego, coitadinho. Esse é o preceito constitucional do regime democrático? Eu votei para prefeito porque eu não gosto do Joaquim, eu quero que seja o João. Eu votei para deputado federal no Joaquim porque ele é um cara que dá cesta básica para minha família. Então, assim, o voto é muito importante, mesmo porque a sua participação nos destinos da nação se dará pelo voto. Ora, Rafael, eu acho absurdo no Brasil o camarada, vamos dar um exemplo, que mata alguém, tem uma pena só de no máximo 30 anos, 40 anos, não sei. Ora, se você não concorda com aquilo, através do voto, você vai eleger o seu representante no Congresso Nacional, o seu representante que é sua voz, porque você dá uma procuração para ele, que vai efetivamente apresentar projetos de lei lá, tendentes a alterar aquilo que você eventualmente acha mais interessante, mais ideal. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, mais uma vez, da importância do voto. Eu gosto muito de falar do voto quando a gente está dando aula no primeiro período, né? Geralmente você pega ali meninos de 17, 18 anos que talvez não tenham votado, e você pergunta para o camarada o que ele pensa do voto, né? E muitas das vezes as respostas são bem desanimadoras, né? Porque o indivíduo nem sabe o que é votar, né? Bom, mas sem maiores delongas, o artigo 1º, então, do Código de Processo Civil nos fala, então, que o direito processual civil vai observar os preceitos da Constituição Federal. Então, quando eu pego lá, por exemplo, no artigo 5º, dignidade da pessoa humana, da Constituição, dignidade da pessoa humana, isonomia, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, pode saber que isso tudo tem aqui a necessidade de se observar no plano também do direito processual civil moderno, não é verdade? Bom, mas fato é que a gente tem que chamar a atenção para os senhores também que esse processo civil é sempre estático. Como assim? Opa, deu um revertério aqui. Deve ser porque eu comi um negócio ali agora. Bom, o que acontece? O processo civil, ele só age depois de provocado. E provocar o juiz é chamar ele de cruzeirense? Não. Provocar o juiz é exatamente você dar entrada em um processo através daquilo que vamos falar muito nas nossas aulas, que é a petição inicial. Ao entregar a petição inicial lá no distribuidor do fórum, ou através do PJE agora, que é o processo judicial eletrônico, nós teremos efetivamente o início do processo. Por quê? Porque o juiz só age se for provocado. Agora, uma vez provocado, o processo vai se desenvolver de acordo com o princípio do impulso oficial. O que significa isso? O juiz, uma vez provocado, ele tem que dar solução àquele seu pedido. Inclusive, há um preceito interessante nas normas do direito que fala que o juiz não se exime de decidir alegando inexistência de lei para aquele caso concreto. Pasmem os senhores, o juiz vai ter que decidir sim, sempre, mesmo que não exista lei para aquele caso em concreto. Ele que se utiliza lá dos princípios gerais do direito, da equidade e por aí afora. Mas fato é que o artigo 2º do Código de Processo Civil fala que o juiz ele é inerte. Aliás, o termo correto é a jurisdição ela é inerte. A jurisdição ela é inerte, ela só vai agir se for efetivamente provocada.
Agora, uma vez provocado, o processo que desenvolve de acordo com o impulso oficial. Então, senhoras e senhores, lembrem-se, né? No processo civil, faço muita questão de ressalvar, no processo civil, o juiz está passando na rua, viu um cara, sei lá, batendo no carro do outro, e não faz nada. Por quê? Porque ele tem que esperar ser provocado. É o que chamamos de princípio da inércia, tá certo? Na qual se desenvolverá o princípio do impulso oficial. Ou seja, o juiz só vai agir se for devidamente provocado. É o que nos traz aí o artigo 2º do Código de Processo Civil. Um outro dispositivo vale muito a pena a gente chamar a atenção para os senhores nesse início de semestre, é o princípio previsto no artigo 3º do Código de Processo Civil, mas também tratado lá na Constituição Federal, se não me engano, artigo 5º, me fugiu agora esse é o artigo 5º, inciso 30, que fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Muito bem. O que quer dizer isso? O Poder Judiciário está aí para nos servir. Quero dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do Poder Judiciário. E aqui a gente já enfrenta uma questão de autoindagação no âmbito do processo civil, que é o que chamamos da necessidade ou não de uma pretensão resistida para se estar em juízo. Aliás, né, vamos aqui abrir um parênteses, vamos adotar aqui para fins de didática, toda vez que eu falar o cara vai entrar na justiça, eu estou falando que o cara vai postular perante a jurisdição, mas por motivos de, digamos que, questões didáticas, vamos adotar entrar com o processo. Então a palavra, quando eu usar a expressão agora entrar com o processo, sabe que estamos falando que o indivíduo está postulando em juízo, que é o termo técnico correto. Pois bem, esse camarada não pode ter nenhum empecilho para estar em juízo na busca da tutela jurisdicional. Se eu, Rafael, eventualmente quiser aqui agora propor uma ação judicial contra o João, alegando que ele está me devendo R$1.000, o judiciário é obrigado a receber o meu pedido. Se eu entender que agora que uma menina passou na rua, me olhou de uma forma da qual eu não gostei, um sentido ameaçador, por exemplo, posso ir em juízo. Se eu estou com uma dívida, ou melhor dizendo, se eu tenho um vizinho meu me devendo 10 centavos, eu posso ir à justiça para buscar meus 10 centavos? Sim. Por quê? Porque o artigo 3º, fazendo menção ao artigo 5º da Constituição, é bem claro para nós que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Esse é o princípio constitucional e agora de cunho processual civil, chamado da inafastabilidade de jurisdição. Então, olha só, esse princípio da inafastabilidade da jurisdição traz para nós aqui também uma característica interessante, que é o que eu falei minutos atrás, da não necessidade da pretensão resistida. A pergunta é, para eu estar em juízo, eu tenho que primeiro esgotar, digamos que, os meios amigáveis de solucionar a lide? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Obviamente, em alguns casos, como ações envolvendo o INSS, você pode ser obrigado a primeiro fazer o requerimento administrativo. Mas isso são exceções. Tá? Então, você tem essa prerrogativa de estar em juízo. Mas, Rafael, olha só, eu fiquei sabendo que para eu postular em juízo, ou seja, para entrar na justiça, eu tenho que pagar custas. Esse ato de pagar custas não é uma forma de, digamos que, me inibir de estar em juízo? Muito pelo contrário, porque se você não tiver condições de pagar custas, o judiciário vai lhe deferir os benefícios da justiça gratuita, conforme a previsão do artigo 98 do Código de Processo Civil. Então a lei fala que sim, quando você está em juízo você tem que pagar custas processuais para estar em juízo, mas também prevê que se você não tiver condições de pagar aquelas custas, você será isentado do pagamento daquelas custas. Então fica a ressalva que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação por parte do Poder Judiciário. Princípio extremamente interessante, esse princípio da inafastabilidade de jurisdição. Volto já com outro vídeo.